Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, eu estou procurando trazer um aconselhamento para os casais. Hoje eu quero gravar o quarto tópico desta mensagem e quero vos falar acerca de perdão. A oração do Pai Nosso, nós vemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele diz: perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, ter espírito de perdão é que nos faz com que nós possamos receber a bênção de Deus. Existe, amados, muitas vezes coisas que acontecem na vida conjugal que muitas vezes o casal são incapazes de liberar perdão sobre seu cônjuge e arrasta-se anos e anos. Muitas vezes as pessoas convivendo junto, morando na mesma casa, dormindo no mesmo leito, alimentando-se da mesma comida, mas muitas vezes as coisas não andam para frente porque existe mágoa, existe rancor, existe ódio armazenado muitas vezes dentro do coração deste casal, e por isso a convivência muitas vezes se torna uma convivência maléfica. Em vez de trazer alegria para o casal, as pessoas passam a sofrer, passam a desprezar, humilhar um ao outro. Conheço pessoas que são casadas, que vivem dessa maneira e não são felizes, mas não estão separados, mas estão separados já de corpo muitas vezes. E muitas vezes esse relacionamento, em vez de lhe trazer alegria, lhe traz sofrimento. Então, aproveitando esta mensagem, eu quero falar sobre perdão. O que significa perdão? Perdoar, amado, significa esquecer uma coisa ruim que alguém disse ou fez e deixar para lá todo o ressentimento. Mas isso não significa que você precisa fingir que nada aconteceu ou que aquilo que a pessoa fez não foi tão grave assim. Perdoar vai muito mais além do que muitas vezes nós simplesmente dissemos eu te perdoo. Porque envolve um sentimento, envolve a alma do ser humano. Tem pessoas, amados, que morrem com mágoa em seu coração. Tem pessoas que adquirem enfermidade psicomática, muitas vezes, causada por falta de perdão. A falta de perdão, muitas vezes, se você armazena mágoa no seu coração, o seu coração pode se tornar doente. A sua alma pode se tornar atribulada. Pessoas têm problemas, muitas vezes, estomacal, problemas de gastrite, de úlcera, muitas vezes, por causa que armazena dentro de si um sentimento negativo, incapaz de liberar perdão. Então é por isso, amado, que eu trouxe esse tópico dentro da mensagem para o casal. O que a Bíblia diz? Em Colossenses 3, versículo 13 diz: continue a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixar-se contra o outro. Se alguém tem razão
você foi realmente magoado ou magoada, você tem a razão, sim. Mas o que a Bíblia diz? Mesmo que você tenha razão, continua a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros, literalmente. Quando você ama uma pessoa, você não se concentra nos defeitos dessas pessoas, mas se esforça para ver que essa pessoa tem algo bom, que essa pessoa tem algo de ótimo em sua vida. Você, em vez de ver somente o defeito, você passará a olhar a qualidade dessa pessoa para poder admirar mais essa pessoa. Eu não estou falando para que você tenha que suportar uma humilhação, que a pessoa te continua humilhando. Não. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que se você ama uma pessoa, você vai procurar olhar, buscar as qualidades melhor dessa pessoa. E quando você começa a elogiar as qualidades dessa pessoa, provavelmente essas pessoas tentarão mudar o seu mau gênio, a sua maneira de te tratar. E aí você poderá vencer os obstáculos. Porque isso é importante, amados. Porque quando você guarda um ressentimento, esse ressentimento pode fazer mal à sua própria saúde. Pois todos nós sabemos, amados, que nós somos movidos por sentimentos. E quando o sentimento nosso está ferido, você não consegue dormir muitas vezes. Até mesmo para fazer os seus afazeres cotidianos. Quando você machuca alguém, ou quando alguém te machuca, você fica muitas vezes remoendo isso durante o dia. E lá se foi o seu dia. Um dia que poderia ser feliz na sua vida, se torna em treva. E isso acontece também com a pessoa que feriu. Quantas vezes isso ocorreu comigo? Eu ia para o meu trabalho, machucado por ter machucado minha família. E eu não conseguia, muitas vezes, concentrar no meu próprio trabalho. Por quê, amados? Porque nós somos movidos por sentimentos. E o nosso corpo precisa de algo bom dentro de nós. Todo o nosso corpo e nossa mente necessita que o espírito esteja alegre. A Bíblia é bem clara. O espírito do homem fortalece ele no momento da sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Além disso, amado, pode prejudicar a nossa alma, porque a nossa alma, amado, quando ela se entristece, ela se abate. E o próprio salmista, certa vez, ele diz: por que te abate a minha alma? Por que te angustia dentro de mim? Então nós vemos que a alma abatida, ele leva o homem, o ser humano, à prostração. Quanto ressentimento muitas vezes nós guardamos dentro de nós. Quanta pessoa muitas vezes sofre. Eu estive conversando com uma missionária, ela disse: meu marido foi obreiro, morreu, mas ele nunca conseguiu liberar perdão sobre pessoas que ofendia. E morreu angustiado. Então é dessa maneira, amado, que muitas vezes a pessoa sofre detrimento na sua vida. A sua saúde fica debilitada. Pessoas que muitas vezes tinham possibilidade de ter uma vida abundante, adquire doença psicomática, adquire problemas, muitas vezes estomacal, câncer muitas vezes surge por causa de ferida da alma, ferida que surgiu dentro do coração.
iniciou primeiro no coração. Muitas vezes, quando o esposo fere a esposa e ela não libera o perdão, ela passa a ter muitas vezes depressão, passa a sentir muitas vezes até tontura, turvar a sua visão. E assim também acontece com o homem que é incapaz de perdoar. O homem que é incapaz de perdoar, ele pode adquirir uma doença estomacal. E isso está acontecendo com muitos obreiros amados, com muitos liderança de ministério, pessoas que sofrem. Nós muitas vezes olhamos e falamos, mas ele não é um homem de Deus, como ele pregava tão bem, e agora no momento da enfermidade, parece que Deus o abandonou. Então, amados, não é que Deus o abandonou, é que essa pessoa foi impossibilitada muitas vezes, não teve a capacidade de liberar perdão. Uma vez eu feri, machuquei, fiz algo que feriu a minha esposa. E eu me senti muito mal por isso, amado. Nós chegamos a vias de fatos de separarmos. A culpa era minha. Foi eu que fiz as coisas errado. Mas eu não queria, muitas vezes, me humilhar. E chegamos a via de fato. Acabamos nos separando e fui morar sozinho, amados. Mas a minha arrogância, o meu orgulho, me levava cada vez mais distante do meu lar. Mas quando eu me vi sozinho, eu me senti como se eu estivesse perdendo a coisa mais importante da minha vida, e arrependido eu procurei, não busquei nenhuma aventura, não busquei viver ao lado de ninguém. Mantive-me sozinho, até que um dia minha esposa me perdoou, e o meu casamento, que parecia totalmente destruído, voltou a ser um casamento feliz. Então é dessa maneira, amado. O que podemos fazer? Então, da próxima vez que seu marido ou sua esposa te magoar, você pergunte a você mesmo: será que estou sendo sensível demais? Ou será que estou sendo radical demais? Será que eu posso ser uma verdadeira serva, um servo, para liberar o perdão? O que aconteceu foi tão grave, sim. Preciso mesmo de um pedido de desculpa, ou posso simplesmente esquecer o assunto? Se você esquece simplesmente o assunto e não conversa com essa pessoa talvez não sinta a necessidade de mudança. O perdão pode apagar as chamas de uma discussão, amado, mas converse um com o outro. Na maioria das vezes, levamos tempo para perdoar uns aos outros. E o que podemos fazer para perdoar mais rápido é sentar. Sente, não no momento da discussão, mas deixe passar o período da discussão. Depois sente e converse um com o outro. Mostre que realmente você está ferida, que você está magoada, que você está ferido, que você está magoado. Se ficar ofendido, não faz com que você muitas vezes sinta a capacidade de perdoar, mas senta e conversa e logo acha um meio para que essa mágoa saia do seu coração. Tente perdoar. Lembre que todos tropeçamos muitas vezes, amados. Nós não somos perfeitos. É fácil perdoar quando dois estão errados, mas é muito difícil liberar perdão quando somente uma pessoa está errada. Então, nesse caso, aceitar um pedido de desculpa, liberar perdão, ele exige muita humildade.
E o próprio Senhor Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, resolva rapidamente as questões. A própria palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pecais. Não permita que o sol se ponha sem liberar perdão um para o outro. Guardar ressentimento pode fazer mal, amado, tanto para a alma, tanto para o corpo. Então, libere seu perdão e seja abençoado na sua vida conjugal. Que a sua vida seja abundante, revestido pela graça, pela misericórdia de Deus. Oremos a Deus, amado, pedindo perdão, por muitas vezes nós mesmos somos incapazes, mas que Deus nos dê a possibilidade e a capacidade de perdoar. Então oremos. Senhor meu Deus, Pai amado, eis-me aqui perante a Tua presença. Senhor, eu quero pedir perdão, Pai, por todas as minhas falhas, por momentos que muitas vezes magoei a minha família, por momentos que muitas vezes eu fiz com que meu próprio familiar sentisse vergonha de mim, Pai. E eu quero, nesse instante, em o nome do Senhor Jesus, eliminar todos os bloqueios que atrapalham a minha evolução. Quero dedicar, Senhor, esta minha oração para pedir perdão e também para liberar o perdão. A partir deste momento, eu peço, Senhor, perdão pelas minhas falhas. E perdoo, Senhor, as pessoas que de alguma forma me prejudicou, Pai, ou que me causou algumas dificuldades desnecessárias. Perdoo, Senhor, por muitas vezes eu mesmo ter, Senhor, feito com que essa pessoa sentisse raiva de mim, pois muitas vezes eu fui o causador da minha própria rejeição. Fiz com que essas pessoas muitas vezes sentissem ódio por mim. E a Tua palavra diz que quando nós fazemos com que as pessoas errem, quando nós muitas vezes fazemos com que as pessoas se magoem por nossa ofensa, nós somos causador do mal que muitas vezes vem sobre a vida dessas pessoas. Então, eu te peço, Senhor, perdão, por muitas vezes ter causado a humilhação, ter muitas vezes causado a tristeza e a tribulação do meu lar. E peço, Senhor, especialmente, que o Senhor olhe para a minha família, Pai, para o meu lar, que o meu lar seja um lar de bênção, Pai, que a minha família seja uma família abençoada, que a minha esposa, Pai, ela seja tocada pelo Teu Espírito Santo e que ela vença, Senhor, todos os obstáculos. Eu peço, Pai, que o Senhor abra a porta, muitas vezes que está fechado, na vida da minha esposa, das minhas filhas, das minhas netas e na minha própria vida, Pai. A porta da graça, a porta do perdão, a porta da paciência, que tudo aquilo que tem violentado a minha alma, Pai, tudo aquilo que tem me feito fazer sentir vergonha, que tem me causado remorso e culpa, seja afastado de mim. Reconheço, Senhor, que sou responsável pelos meus atos. Por várias vezes eu confiei na minha própria carnalidade. Permiti que muitas vezes a carne dominasse o meu espírito. E quantas vezes, dominado pela carne, descarreguei sobre a minha própria família e sobre mim mesmo todo o meu mau caráter. E isso fez com que por longos anos eu fosse muitas vezes, ó Deus, atacado por um inimigo invisível que usava
a própria culpa que estava armazenado na minha alma, usando a culpa para me acusar. E quantos casais, Senhor, estão hoje sendo acusados pelo maligno? Quantas pessoas que me ouvem, ó Deus, estão sofrendo a humilhação do inimigo que o acusa? Muitas vezes são acusações invisíveis que vêm na mente, na alma do ser humano. E por isso eu quero orar, Senhor, por esse meu irmão, por esta minha irmã, que me acompanha nesse dia de hoje, Senhor, através deste áudio de oração, deste áudio de ministração, que nesse dia de hoje, Senhor, está ouvindo, ou talvez pela primeira vez, a mensagem do pedacinho do maná dos céus. Que o Senhor adentre no lar deste casal, Pai, que tem se acusado mutuamente, que tem se humilhado mutuamente, Pai, que são incapazes de liberar perdão. Dê a eles, Senhor, o Espírito perdoador, que eles possam perdoar a ofensa cometida um pelo outro e volte a restaurar a sua vida conjugal. Que receba a bênção da felicidade, do amor, tanto do amor eros como do amor ágape, Pai. Pois, se não tivermos o amor semelhante ao amor do Senhor, o nosso casamento muitas vezes é destruído. Mas também necessitamos de ter o amor eros, Pai. Aquele que nos leva a sentir desejo um pelo outro. Então, ó Deus, livra-nos, Senhor, de toda a obrigação de conviver com o mal, de tudo aquilo que tem causado mal para a nossa alma, e leva-nos ao refrigério da Tua presença, pois só o Senhor é Deus, um Deus santo, poderoso, um Deus que vivifica, que liberta, que santifica, que traz à existência aquilo que não existe, e que abre, Senhor, as portas da felicidade para nos levar, Senhor, a encontrar a felicidade. Em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida conjugal de todos os ouvintes do pedacinho do maná dos céus. Apresento hoje, Senhor, todos os ouvintes, em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados. Amanhã eu voltarei com mais um tópico falando sobre como ter um casamento abençoado. Mas amanhã eu estarei falando não mais com o casal, estarei falando com os pais. E assim por diante. Que Deus vos abençoe. Amém.